Olá, meu nome é Daniel Magalhães, eu sou auditor fiscal do trabalho. Estou aqui para conversar um pouco sobre falar para grandes públicos e quais lições a gente pode tirar disso. Se você ainda não está inscrito no Preparação Trabalhista, inscreva-se, aperte o sininho e receba em primeira mão as nossas notificações. Recentemente, com Revisão PGE, eu falei para 700 pessoas em São Paulo. Eu devo ter me preparado aí mais ou menos umas 4 horas em termos de conteúdo de aula, preparado a aula, e devo ter gasto aí mais ou menos, talvez um pouco mais da metade desse tempo praticando. Eu dando a aula para mim mesmo, eu me gravando, eu me vendo e eu pensando tudo que poderia dar certo ou errado para que aquela minha experiência fosse a melhor possível. Daniel, o que é que isso tem a ver com a minha realidade? Praticar questões. Se você vai ver o Usain Bolt, o cara que foi tricampeão mundial dos 100 metros rasos, quantas horas do dia dele ele está praticando, seja diretamente o atletismo ou indiretamente algumas coisas que reforçam o atletismo, e quantas horas, não do dia, mas do ano dele, ele está competindo. Em proporção, você vai ver que aquela pessoa que tem destaque em uma área, ela vai gastar a maior parte do tempo praticando aquele conhecimento, aquela habilidade, aquele dom que ela vai colocar em prática. Um músico seria dessa natureza, um professor como eu também, um grande atleta dessa forma. E aí eu me espanto com a quantidade de pessoas que chegam à véspera de uma prova e não resolveram todas as questões daquela banca. Ah, Daniel, como é que eu vou resolver todas as questões de uma banca? Murilo, @MuriloTRT, ele resolveu 50 mil questões no QC. Não estou dizendo que você resolva 50 mil, mas resolva 5 mil. Eu achava que eu havia resolvido muitas, eu resolvi 8 mil do CESP para 2013. Aí o Correio da Má Notícia vai dizer, 8 mil questões CESP eu também resolvo. Beleza, não tem problema. 8 mil questões CESP não são 50 mil FCC. Concordo com você. Só que de alguma forma você vai ter que encontrar chances de não se deixar surpreender pela banca. E a experiência de Murilo, a minha experiência praticando antes de falar e a minha experiência no CESP, ela é, na minha opinião, um norte a ser seguido por quem quer atingir a excelência em concurso público. A cada vez que eu vou, por exemplo, preparar um aulão, que eu tenho feito muitas aulas para advocacia pública, eu resolvo todas as questões que existiram de quando eu fiz a última seleção até agora. Então, por exemplo, eu havia gravado uma aula, aulas presenciais eu dei em Aracaju. De Aracaju até o comecinho desse ano, outubro de 2017 e até março, eu não havia feito questões de advocacia pública. O que foi que eu fiz? Peguei todas as questões de 2016, 17 e 18 ainda não tinha tido. Resolvi. Quando chegou o PGE São Paulo, resolvi Tocantins, resolvi Pernambuco, resolvi Aracaju. Ou seja, eu, enquanto professor, melhorando a frase, ainda sigo praticando, seja questões para entender o que é que a banca tem cobrado e com isso dar uma melhor aula, seja praticando a fala, seja praticando a expressão de como transmitir um conteúdo. Se você vai ver os meus primeiros vídeos há quase mais de 2 anos aqui no YouTube, você vai ver como a minha expressão oral era ruim frente ao que é hoje. O que é isso? É prática. Então, se você não tem condições de praticar, de na prática obter algum resultado concreto de o que fazer e em cima disso traçar metas, reveja seus métodos de estudo. Eu não conheço nenhuma pessoa que tenha obtido êxito em qualquer área sem praticar. Concurso público, aí é a minha área, e para você que me assiste, que se interessa pelo conteúdo, é a dica principal. Pratique. Daniel, eu não esgotei o conteúdo. Pratique do que você já estudou. Daniel, eu estou desatualizado. Pratique do que você já sabe. Daniel, eu já estou enferrujado. Já esgotou uma vez o conteúdo? Volte praticando. Tem bastante tempo que eu não estudo processo civil, tem bastante tempo que eu não estudo civil, tem bastante tempo que eu não estudo tributário. Se eu quisesse voltar a estudar essas disciplinas hoje, o que é que eu faria? Praticar as últimas questões, parte do conteúdo eu sei, parte eu não sei, sobretudo a parte mais atualizável, jurisprudência, etc. Mas uma grande parte eu sei, uma grande parte quando eu vier revendo as questões, refazendo, lendo um resumo, lendo um caderno, lendo um livro do vizinho fino,
provavelmente eu vou me lembrar da maior parte delas e provavelmente para a primeira fase eu vou ter pelo menos um conteúdo mínimo, não vou dizer que eu vou estar bom, mas eu vou ter um conteúdo mínimo para não ir tão cru. E eu vejo pessoas indo para provas sem saber a matéria e aí se impressiona quando não acerta nenhuma. A pessoa queria o quê? Queria que baixasse um santo e acertasse tudo? Isso não vai acontecer. Então, se você não encontra uma forma de praticar, provavelmente no dia, do combate, na hora H, você vai fraquejar. E é isso que eu quero, é para isso que eu quero lhe alertar hoje. Um grande abraço, até mais.